Todos bem? Então, hoje, terça-feira, dia da nossa palestra semanal. Uma alegria ter o privilégio de encontrar com vocês toda semana. E essa também é a nossa última palestra desse mês. E a temática continua norteada, como mencionei na primeira palestra. Todas as palestras desse mês foram inspiradas no livro do Matthew Ricard, que eu falei para vocês na primeira aula, a Revolução do Altruísmo. E aí a gente tentou criar uma sequência de títulos das palestras, de maneira a vir construir essa ideia até essa última, sobre a reciprocidade. Tá bom? Muito bom. Então, com relação ao tema de hoje, eu queria começar ele com uma frase que eu aprendi no Cadrolim. Eu não sei exatamente quem é o autor dela, mas era uma coisa que se falava muito lá. Tinha até sticker nos carros, que é: generosidade traz prosperidade. Eu já vi algumas vezes na internet, nas redes sociais, e também acho que tem na televisão, alguma coisa assim, um comercial onde uma pessoa está andando, acontece uma coisa para uma outra pessoa, perde a carteira, cai o celular, enfim, uma coisa. E a pessoa que vem vindo na rua, são desconhecidos, ela passa e entrega o celular para a pessoa, essa pessoa olha para ela, agradece, essa pessoa está indo, encontra uma outra pessoa, essa pessoa que foi ajudada, né? Agora ela está indo e vê uma outra pessoa em necessidade, ela passa, mas aí ela lembra do que aconteceu para ela minutos atrás, volta e ajuda essa pessoa. E aí cada pessoa que foi ajudada carrega, né, consigo essa ação de reciprocidade. E é muito bonito ver isso. Na verdade, o mundo seria bem melhor se todos nós aprendêssemos a retribuir. E a retribuição não necessariamente ela é para quem nos fez bem. Mas, quando nós entendemos que alguém cuidou de nós. Assim, cuidar no sentido, se preocupou. A minha carteira caiu, alguém foi lá e pegou, eu fui atravessar a rua com dificuldade, alguém foi lá e me ajudou, eu fui descarregar as compras do carro, alguém foi me ajudar. Enfim, né? E o melhor é quando é feito por pessoas que não têm a mínima conexão conosco, entre aspas. E, de repente, aquilo nos toca. Então, quando nós lembramos que fomos ajudados, isso nos inspira a ajudar. Então, a generosidade traz prosperidade. Mas veja que não está no sentido material, no sentido financeiro da história, mas está a generosidade, o ser gentil, traz a prosperidade espiritual, que é a única que a gente, na verdade, leva depois dessa vida. O que nós levamos é a nossa prosperidade espiritual, o nosso ganho espiritual. O nosso ganho espiritual, o Dharma, a gente chama de ações meritórias. Então, de acordo com o ensinamento budista, nós temos que realizar duas acumulações durante uma vida: sabedoria e méritos. Então, méritos significa a resultante de todas as ações que nós podemos fazer, que direta ou indiretamente seja benéfica ao outro. Só que aqui tem uma coisa que é extremamente muito importante, para que esse mérito realmente possa ter um significado, que é a intenção. Com qual intenção nós fazemos isso? Perdão. Então, quando a gente fala em expandir a nossa reciprocidade, nós
devemos começar a pensar o que seria reciprocidade. Enquanto conceito, a gente sabe, mas o que seria realmente a grandeza dessa ação? A primeira coisa é, que a gente veio entender no Dharma, se fala todo o tempo de motivação e intenção. Então, as nossas ações, elas devem ter uma intenção. Essa é o que guia, né? A motivação e a intenção de realizar algo. Então, por exemplo, quando nós acordamos de manhã, antes de nós sairmos da cama, a gente devia sentar, eu sempre falo isso, né? Mas hoje é muito bom lembrar isso. Sentar e estou vivo, estou saudável, mente sã, corpo sã, tenho uma casa para morar, roupa para vestir, comida para comer e talvez trabalho que me remunere. Então, só nisso nós temos uma grande gratidão por ter essas condições. Aí a gente deve, na temática de hoje, o que eu queria pegar a partir disso, porque eu falo sempre disso com vocês, é quando nós desenvolvemos essa gratidão, esse contentamento por termos essas condições todas reunidas, aí a gente tem que ter um propósito para aquele dia. Quando a gente coloca o propósito, ou seja, esse propósito é a nossa motivação e intenção. Só que para aprofundar na temática de hoje, né? Aprofundar ainda mais isso, seria possível para nós desenvolvermos a ideia, poxa, essa causa, essa condição que eu hoje tenho, não se desenvolveu sozinha. Aí começa a ideia da retribuição. Ou da reciprocidade. Porque reciprocidade, no Dharma, nós chamamos de retributiva, ações retributivas. Que significa, para começar a conversa, assim, nada chega a nós sozinho. Nós não realizamos nada sozinhos. Então, vem todo o conceito da interdependência. Então, nós sempre vamos estar neste movimento. Dar, receber. Dar, receber. Então, se no conceito budista, por exemplo, nós falamos que essa situação que cada um de nós, né, literalmente, cada um de nós, dentro da sua realidade, tem, ela é resultante de tudo que nós acumulamos ao longo dos nossos sucessivos renascimentos. Isso é cerne filosófico dentro do budismo. Então, se nós olhamos a nossa vida hoje e temos consciência disso, então, naturalmente, surgiria em nós uma grande motivação e intenção de retribuir. Mas eu não sei quem foi, não sei quem foram, eu não sei quais foram as causas e condições que me trouxeram a esse momento, o aqui e agora, esta vida assim como ela é para nós, cada um de nós nesse momento. Mas isso não teria importância, eu saber nomes e endereços. Eu apenas sei dar essa experiência. Então, há muito que agradecer. Mas só agradecer não causaria um impacto tão grande naquilo que diz respeito à generosidade e traz prosperidade. Seria mais a partir da consciência de que essa causa, essa condição que nós habitamos hoje, foi graças à colaboração, à contribuição de incontáveis outros. Desde um tempo, sem princípio, a gente pode dizer, porque a gente não sabe quando, né, nós surgimos, mas o fato é, no Dharma a gente diz, esta vida, assim como nós a temos,
exatamente nesse momento, é resultante. Então, nós podemos pensar, poxa, eu devo ter feito coisas muito boas para ter essa vida que eu tenho nesse momento. Mas eu não sei a quem agradecer. Então, quando a gente imagina que todo e qualquer ser pode ser aquele, ou aquela, ou aqueles ou aquelas, e a todas as causas e condições. Então, para cada um que eu olho, para todas as coisas que eu olho, eu posso ver nelas alguém, alguma coisa, a agradecer. Mas aí, para que eu possa dar uma dinâmica maior a isso, eu posso ter essa atitude retributiva. Então, volta para a cama que você sentou, né? Você pensar assim. Então, tenha a intenção e a motivação de, ao longo do dia, você poder ser, também através das suas ações, do pensar, falar e agir, causa e condição para a felicidade de incontáveis seres. Incondicionalmente. Então, quando você realmente olha e vê dessa maneira, toda e qualquer pessoa com quem você cruza durante o dia, ofereça a ele alguma coisa. Retribua o sorriso. Ou se não vier um sorriso, dê o seu. Estimule o outro. Então, estimule o outro. Foi assim que a gente começou a conversa hoje. Que eu citei esse comercial que tem nas redes sociais e na TV também tem. Ou seja, se nós realmente temos essa intenção de retribuir, então retribuir não é financeiro, não é material necessariamente, mas estimule a bondade. Esse é o ponto. Nós seríamos pessoas muito mais ricas dentro do conceito da prosperidade espiritual. Isso significa prosperidade espiritual. Prosperidade espiritual é quando você pega todas as qualidades que você percebe que você tem, e todos nós temos. Alguns de nós não têm consciência das qualidades que temos, mas todos nós que temos consciência das qualidades que temos, ofereça essas qualidades. Exerça ela. Transmita ela. Né? Porque quando nós fazemos isso, de alguma maneira, pode até que demore, mas certamente que de alguma maneira, nós vamos contagiando isso. Nós vamos multiplicando isso. Isso é mágico, na verdade. Tem acho que nas redes sociais que tem um vagão de trem cheio de gente, e cada um com o celular, cada um olhando para o seu umbigo, né? Ninguém olha para ninguém. E de repente alguém, do nada, começa a sorrir e gargalhar. Aí na hora que ele começa, todo mundo, né? Olha com aquela cara estranha, isso é louco, o que ele está fazendo, né? E ele continua sorrindo e gargalhando. De repente, todo mundo, de um a um, começa, o sorriso começa, né? Começa a abrir, aí todo mundo começa a perceber que mais pessoas estão abrindo seus sorrisos também, estão começando a dar sua gargalhada também, e de repente o vagão inteiro está naquela vibe, né? De sorrir, de gargalhar, de se olhar. Aí todo mundo se olha. No começo estava todo mundo no seu jornal, no seu iPhone, enfim, né? E de repente, quando alguém contamina o ambiente com sorriso, com alegria, de repente o vagão inteiro sorri. Esse é o ponto. Então, se aqui a conversa de hoje é justamente sobre isso, sobre nós aprendermos a oferecer. Mas imagine que você está oferecendo isso porque em algum momento você ganhou isso também. Em algum momento, pessoas sorriram para nós. Pessoas provocaram em nós sentidos de alegria, de contentamento, da alegria da vida em si, como a gente fala. Né? Então seria muito mais gostoso isso.
nós teríamos dias mais felizes se nós pudermos oferecer uns aos outros momentos de alegria. Assim como a gente oferece nossa presença, nosso cuidado, enfim. Na verdade, de todos os temas que a gente veio desenvolvendo esse mês, é para a gente falou de altruísmo, né? De compaixão, de bondade amorosa, assim por diante. Mas tudo isso para resultar no modo de vida altruísta. O modo de vida altruísta é, talvez seja, segundo Sêneca, que diz que o sentido da vida é servir, né? Servir ao outro. Mas esse servir ao outro tem vários significados, ou várias maneiras de como a gente pode servir ao outro. Nós podemos servir no trabalho, servir na educação, servir na saúde, mas também, tão importante quanto, servir alegria, servir contentamento, servir sorriso, servir acolhimento. Definitivamente, nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta. A riqueza de um país é calculada pelo seu produto interno bruto. Nós estamos falando de dinheiro. E que muitos países, extremamente mal distribuídos, onde a riqueza fica na mão de pouquíssimos, enquanto aqueles que produziram o bem que virou a riqueza daqueles que o têm, muito fica na pobreza, em situações bastante difíceis. Então, certamente que a sociedade, eu não vou fazer apologia de nada, não sou economista, mas certamente que nós percebemos em muitas coisas, e atualmente aqui conosco, né, muitas coisas não andam muito bem. Então, se nós tivéssemos uma economia altruísta, por exemplo, o que seria uma economia altruísta? Minimamente seria uma economia onde a preocupação principal dela seria o bem-estar comum, o bem-estar de todos. A economia capitalista é ganhos de dinheiro, ganhos materiais. A economia altruísta não excluiria, mas a divisão disso seria no sentido de proporcionar a riqueza humana, o bem-estar, a saúde, a segurança, enfim, tudo aquilo que uma sociedade verdadeiramente precisa. Aquilo que todo e qualquer ser tem direito. Então, numa sociedade altruísta, todos os seres seriam beneficiados dela. E por incrível que pareça, talvez ela fosse muito mais eficaz, porque as pessoas não trabalhariam simplesmente para sobreviver, elas trabalhariam com sentido de felicidade, entendendo a corresponsabilidade, a coparticipação que elas têm nos ambientes onde elas estão trabalhando. Então, não seria só ser um empregado, seria ser, na verdade, como muitas empresas chamam, colaboradores. Mas são nomes que existem nos painéis, naquilo que se chama qual a nossa meta, mas, na verdade, não acontece. Agora, trazendo essa visão para o micro-mundo de cada um de nós precisamos ver se nós estimulamos isso, ou se nós, de uma maneira, criticamos isso, mas, ao mesmo tempo que nós criticamos, nós mantemos esse sistema. Porque nós, assim como a alegria, aquele sorriso que eu falei na história, contaminou e contagiou, essa mentalidade egoísta que vem, né, talvez lá de cima, dos grandes empresários, dos grandes, né, acaba contaminando todo mundo. Então, mesmo que muitas vezes a gente critique um sistema, critique isso, mas talvez nós não percebamos que as nossas ações no mundo também estão sustentando isso que nós criticamos.
Então, quando a gente pensa em expandir reciprocidade, seria nós realmente pensarmos se nós fazemos isso. Se nós promovemos alguma ação em todos os níveis da sociedade, em todas as classes dela. Uma mentalidade altruísta. Então, às vezes eu brinco, né? Numa definição assim bem, que eu falo que a empatia, minimamente, seria a preocupação com o bem-estar do outro, e a compaixão seria o movimento de promover esse bem-estar do outro. O altruísmo seria quando eu entendo que isso é que realiza a grandeza de todo e qualquer ser humano, enquanto a sua atividade como vida. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Não há como mudar isso. Mas há como viver isso. E quanto mais nós tivermos uma mentalidade altruísta, certamente que mais nós vamos estar vivendo esta vida. Porque daí nós vamos nos deslocar desse eixo egoísta para um eixo acolhedor, para um eixo colaborador, para um eixo retributivo. Eu penso ser necessário, muito necessário, de alguma maneira, trazer esse tipo de pensamento desde as crianças lá no, na primeira série da escola. Se nós estimularmos as crianças a reciprocidade, as crianças começarem a viver e conviver desde pequeno, entendendo essa interdependência, entendendo esse ato de retribuição, de receber, dar, receber. Que elas passem a ter, de alguma maneira, exercícios em sala de aula, no contexto da disciplina que estiver sendo oferecido, mas que seja, naquele momento, um momento de estimular as crianças a desenvolver essa atitude altruísta e não egoísta. Então, muitas vezes, infelizmente, na sociedade hoje, infelizmente, muitas famílias têm um discurso muito antiquado, muito antigo. Você tem que ser o melhor da sala, você tem que ser o melhor, você tem que vencer todas, você não faça nada por ninguém, cuida da sua vida, né? Você tem que ser o melhor, você é o melhor, você tem que ser o campeão, você tem que ter o melhor salário, você tem que ter o melhor cargo, você tem que ter isso. Não seja um derrotado. São ideias, falas, que agem no contrário dessa reciprocidade. Porque se eu dou esse tipo de orientação para o meu filho em casa, quando ele chega na sala de aula, mesmo que haja estímulos para ele ter uma convivência mais coletiva, mais igualitária, mais humana, né? Ele vai lembrar do que os pais falaram para ele. E aí o que acontece? Quando esses jovens não são o melhor da sala, mas são bons alunos, mas não é o melhor da sala, mas são bons alunos, eles vão pensar que não alcançaram nada, porque a referência deles era que tinham sido o melhor da sala. Felizmente, muito disso já está mudando. Devagar, mas está mudando. Então, hoje em dia, o que a gente chama de soft skills, que é quando se vai avaliar um profissional hoje em dia, o topo da linha, o item 1, não são mais suas qualidades acadêmicas. O topo da linha são suas qualidades humanas. Isso já é uma grande mudança. Claro que a sua formação técnica, acadêmica, seu nível de expertise, se você é qualificado para exercer aquela função que você está sendo contratado a fazer, obviamente vai estar ali. No entanto, qual é a sua postura humana dentro de uma equipe? Porque essa reciprocidade é o que faz com que uma equipe verdadeiramente funcione. Quando você entenda que você funciona como um coletivo, que seu projeto sempre pode se desenvolver
que pode ser o melhor projeto, mas nunca esquecer que há muitas pessoas que contribuem ali dentro para o seu projeto vir a ser o melhor projeto. Você não faz nada sozinho. Você pode ter a melhor ideia, mas na execução da sua ideia, certamente, você vai depender de outras pessoas. E quando você reconhece essa contribuição, é quando você realmente se torna um excelente profissional. Mas na vida humana, na vida familiar, na vida humana, nossos colegas, nosso time de futebol, né? Seja o que fizer, nós estamos fazendo coletivamente. O ser humano é social, então ele precisa disso, né? Mas a capacidade de reconhecer essas contribuições que acontecem ao longo da nossa vida. E o tempo todo essas contribuições acontecem. O tempo todo. Ser capaz de reconhecer isso. Quando a gente fala de reciprocidade, nós estamos falando de corresponsabilidade. Então, certamente que muitas vezes nós precisamos de coisas, de ajuda. Seja qual for o tipo de ajuda. Certamente haverá pessoas que vão surgir para nos ajudar. Por que ela fez isso? Por que essa pessoa se aproximou de você para te ajudar? É que nem a historinha que eu contei do começo, do comercial. A pessoa que ajudou a outra não conhecia. Simplesmente viu, foi lá, pegou a carteira, entregou a carteira. Pegou o celular, entregou o celular. Porque os símbolos que eles usaram ali são símbolos de valor. Carteira, celular, computador, né? E depois isso foi se desenvolvendo para ajudar alguém a atravessar uma rua, para ajudar alguém com uma sacola de compra, para ajudar, enfim. Eles foram mostrando isso, né? Isso é nato no ser humano. Assim como existem vídeos de pesquisa que mostram uma criança de 3 anos, está lá um adulto tentando fazer uma coisa, a criança vê que caiu alguma coisa, faltou, a criança vai lá e faz, ajuda ele. Isso demonstra a empatia, demonstra esse aspecto retributivo que nós temos. É em nós isso, é inerente. E quanto mais nós somos estimulados a fazer isso, e fazemos, isso faz um bem enorme. Uma outra maneira de falar isso também são os serviços voluntários. São ações retributivas, são ações de reciprocidade. Então, veja bem, quando alguém está precisando de ajuda, essa pessoa está dando a nós uma oportunidade enorme de nós nos movermos para fora do nosso egoísmo e ir ao encontro de alguém. Então, hoje a sociedade é extremamente egoísta. As pessoas entraram num nível de competitividade que estão se autodestruindo, na verdade. Autodestruindo. Além de também contribuir para desarmonias, mas a única coisa que o egoísmo faz conosco é nos destruir. Porque o egoísmo, o ego, o egoísmo, aquela ideia de eu, enfim, acaba por nos isolar e acaba por vedar de nós a capacidade de reconhecer a interdependência, de não reconhecer a reciprocidade, nos afastando cada vez mais daquela qualidade humana que dá início a muitas outras, que é a generosidade. Por isso, para aqueles que são estudantes do Dharma, que já estudaram as 6 paramitas, sabe que a primeira das paramitas que a gente estuda e treina é a generosidade. Justamente porque é quando nós entendemos a interdependência e que somos absolutamente, não tenha dúvida disso, corresponsáveis uns pelos outros. É o exercício da humanidade, o exercício, o propósito desse nascimento é justamente reconhecermos isso. Então, todos os dias, nós somos oferecidos diferentes oportunidades de exercitar essa qualidade. Mais ainda, quando ela é exercida com ética. Então, a segunda
paramita, seria a ética. E depois a paciência. Né? Talvez eu convide vocês, né, a pensarem no dia de hoje, que já foi, né? Nós estamos à noite. No dia de hoje, vocês praticaram algum ato de generosidade? Vocês praticaram algum ato de reciprocidade? Vocês desenvolveram uma consciência por alguma coisa que aconteceu durante o dia, do quanto você é ajudado todos os dias? Quantas pessoas contribuem na sua vida todos os dias? Algumas bem diretamente, outras indiretamente. Mas o ponto é, vocês desenvolveram essa consciência de quantas pessoas têm contribuído na sua vida todos os dias? E você reconhece isso e se sente motivada? Agora, quando a gente fala de intenção e motivação, não pode estar associada com obrigação. Ah, esse cara me fez o bem, agora estou devendo para ele, né? Estou em dívida com você, como falou outro. Né? Então agora eu tenho que te pagar de volta. Eu tenho que retribuir de volta. Né? Se a ação retributiva for por um sentido de obrigação, ela não é um ato meritório. Você vai devolver o que o cara deu, você vai pagar as horas que ele fez por você, enfim, seja lá a situação que for. Né? Mas o ponto é, eu faço com a alegria de fazer, reconhecendo que a sua colaboração comigo nesse momento possibilitou que eu fizesse um monte de outras coisas, e agora eu também quero colaborar e me sinto feliz em fazer, para que você também possa produzir uma porção de outras coisas. Então, a primeira coisa que é fundamental nessa reciprocidade é que ela nunca seja por obrigação moral. Não. A verdadeira reciprocidade, ela é um movimento muito grande dentro de nós, no sentido de reconhecimento. Por exemplo, no Dharma, a gente usa muito falar que nós seríamos incapazes de retribuir o amor e tudo que nossos pais, ou aqueles que assumiram esse papel na nossa vida, fizeram por nós. Seria muito difícil nós conseguirmos retribuir. Mas, na verdade, nós não estamos falando de volume de coisas. Nossos pais fizeram por nós porque nos amavam, mas, acima de tudo, porque fazia sentido. Tinha um propósito. Esse é o ponto. Porque é muito distante daquela fala egoísta. Eu não pedi para vir ao mundo. Vocês me disseram o mundo, agora vocês têm que me cuidar, uai. Eu não pedi para nascer. Isso são frases de um egoísmo absoluto. De uma não consciência da grandeza da vida. Então, na verdade, nós começamos a nossa ação retributiva com os nossos pais. Ou com aqueles que fizeram cumprir esse papel na nossa vida. Porque nem sempre todos nós tivemos nossos pais junto conosco. Mas aqueles que fizeram esse papel. Então, seja qualquer pessoa que nós tenhamos consciência que se preocupam com o nosso bem-estar, que muitas vezes as pessoas se antecipam, nem esperam que a gente peça ajuda. Elas percebem que nós precisamos de ajuda e se antecipam na ação. Elas vêm já, né, com o que a gente precisa. E muitas vezes a gente se surpreende. Nossa, como é que aquela pessoa sabia? Será que eu estou dando tão na cara assim que eu estou precisando de alguma coisa? Não, não tem nada de dar na cara. Né? Quando nós verdadeiramente temos essa verdadeira noção de corresponsabilidade,
e que verdadeiramente somos causa e condição de felicidade um para o outro, que somos interdependentes. Quando nós temos essa consciência, nós percebemos quando alguém precisa de alguma coisa, não precisa esperar ela me pedir. Mova-se ao encontro. Isso é compaixão. Mover-se ao encontro da necessidade do outro. E fazer com alegria. Os 8 pensamentos que transformam a mente, que é um exercício de Lojong, um treino da mente, existe um verso que diz: mesmo que uma pessoa a quem eu tenha ajudado, feito, colaborado toda a vida e para lá, vier me caluniar, me ofender e me faltar significa no momento de minha necessidade, ela fez cara de paisagem e foi embora. Né? Possa eu a ter como um grande mestre. Na verdade, os 8 versos que transformam a mente são 8 versos extremamente difíceis para a maior parte de nós entendermos. Como é que uma pessoa que eu ajudei a vida inteira, de repente, me calunia, fala mal de mim, no momento de minha necessidade, ela simplesmente vai embora. Como é que eu posso ter essa pessoa como mestre? Justamente para eu me lembrar que eu nunca devo me tornar como ela. O meu maior medo seria se um dia eu vier a ter ações como ela e esquecer de todos aqueles que me ajudaram ao longo da minha vida. Então, que possa ela ser a mestre que me ensine para que eu nunca possa me tornar assim e que eu sempre reconheça a grandeza da generosidade, da bondade humana. Isso é só uma explicação bem curta sobre isso. Quando a gente estuda esses 8 versos, a gente aprofunda isso muito. Porque o tema, na verdade, é reciprocidade. Só que reciprocidade, na verdade, está associado com altruísmo. Está associado com uma iniciativa, com a motivação de cada um de nós. De nos movermos no sentido de simplesmente entender que a vida como nós temos ela hoje não chegou a nós sozinho. Né? Pensa, a gente nasceu, alguém cuidou de nós. Né? E até hoje, continuamos sendo cuidados, não somente pelos nossos pais. Hoje em dia são muitas outras pessoas que cuidam de nós. Será que a gente reconhece isso? Se a gente reconhecer isso, dificilmente a gente se sente só. Porque nós temos essa certeza, essa convicção, que o tempo todo há muitas incontáveis pessoas cuidando de nós. Então, eu penso muito na sociedade hoje em dia. Eu observo muito os mais velhos, eu observo aqueles que estão, os mais velhos que eu falo, aqueles que já estão aposentados, eu observo as pessoas que estão com a vida ativa, como eu mesmo estou. Observo os jovens que estão se preparando para assumir papéis na sociedade como profissionais. Observo os jovens. É só no sentido de observar, no sentido de perceber se nós, educadores, ou nós que fazemos parte de alguma maneira da saúde, ou de alguma maneira contribuímos no mundo corporativo, será que nós temos sustentado a motivação e a intenção de, todas as vezes que nos for possível, colaborar nesses lugares? Será que temos sido capazes de sustentar uma visão que muitas vezes pode ir indo na contramão de muitos lugares? Mas será que nós, ao invés de criticarmos, que é o maior parte das pessoas que a pessoa faz, será que nós entramos ali com uma motivação e intenção de contribuir? Porque
o criticar não muda nada. Agora, quando você entra com um propósito positivo e construtivo, e por incrível que pareça, quando você entra em um ambiente com um propósito construtivo e positivo, numa linguagem bem interior, há em nós uma profunda sensação de retribuir. Pelo menos eu tenho isso muito claro para mim. Eu tenho claro para mim no seguinte ponto. Eu sempre, como pessoa, como ser humano, eu sempre fui uma pessoa muito grata à vida. Sempre tive isso comigo. Talvez isso tenha me levado a me tornar um monge, enfim, a ter desistido da minha vida como empresário e me tornado um monge. Simplesmente para liberar todo o meu tempo, para me colocar à disposição de ajudar os outros. Esse foi o pensamento que me moveu naquela época. Foi pensar assim, eu era muito jovem já, muito bem na minha carreira, naquilo que eu tinha me proposto a fazer. Mas me surgiu esse pensamento, exatamente esse pensamento, estou compartilhando com vocês. Se eu morresse agora, naquela época eu tinha 30 e poucos anos, o que de fato eu contribuí? É certo que eu contribuí com muita coisa na área de tecnologia, na área de produção, na área de comércio exterior, no ambiente que eu trabalhava. Certamente que isso também ajudou a geração de muitos empregos na área rural, no agronegócio. Mas havia algo que me instava, que me movia, que me inquietava. O que mais que eu podia fazer? No sentido de ajudar verdadeiramente o ser humano. E isso tenho comigo até hoje. Como que eu posso ajudar, incentivar, principalmente os jovens hoje em dia, a ter uma visão para além do dinheiro, ter uma visão para além do sucesso profissional, ter uma visão para além dos títulos, dos rótulos, dos reconhecimentos. Como é que a gente pode estimular os mais novos a ter esse olhar altruísta no mundo? Como é que seria possível isso? E no momento em que essa globalização, no momento que a sociedade como economia ainda valoriza por demais a riqueza material. E obviamente que essa riqueza não está sendo distribuída equanimamente. Pensar que a riqueza do mundo está na mão de talvez 10%, 30%, não sei bem esses números, não sou economista. Mas eu sei que a riqueza do mundo está na mão de pouquíssimas pessoas. E a gente vê a miséria no mundo crescendo a cada dia. Então, o que acontece? O bem de consumo que é produzido por esse batalhão de pessoas que trabalham enriquece muitas pessoas, ou poucas, né? Poucas pessoas, eu quero dizer. Então, poucas pessoas têm tudo e a grande maioria falta muita coisa. Então, certamente, a sociedade precisa ter uma sensação maior de retribuição. E o que é retribuir? Ter uma consideração maior por todos aqueles, simplesmente, sem fazer apologia à economia, nada disso, mas pensa, né? Como é que eu posso? No Dharma, a gente estimula muito esse tipo de pensamento, de reflexão. Que é o pensar que aquilo que eu tenho hoje, quanto mais eu puder distribuir, maior eu vou ter uma sensação de plenitude. Quando nós achamos que nós nunca temos o suficiente para compartilhar ou distribuir, nós vamos sempre repousar numa sensação de que não temos.
Essa é a ideia. Então, e a gente vê isso nas comunidades mais carentes, a gente vê uma sensação de compartilhar, de compartilhar, de cuidar do outro, muito maior do que a gente vê nas classes mais altas da sociedade. Nas classes mais altas da sociedade, há um compartilhar visando o lucro. Eu te dou, o que você me dá de volta? Uma vez eu li em algum lugar uma frase assim que me chocou muito. Por que eu vou dar esmola a um pobre? O que ele vai me dar de volta? Pois ele já deu na hora que ele te pediu socorro, te pediu auxílio, te pediu ajuda. Ele já te deu, talvez, um dos maiores bens que você podia ter recebido. A consciência de que há necessidade no mundo e a consciência que você pode fazer a diferença, reconhecendo e, no melhor da sua possibilidade, diminuir isso. Então, por isso que a gente fala, quando alguém nos pede algo, esse alguém está praticando o ato da humildade, a grandeza da humildade, e oferecendo a nós a possibilidade de praticar a generosidade. Então, tudo isso para dizer que quando nós nos deslocamos desse eixo egoísta, esse eixo do medo de ficar sem nada, esse eixo de achar que o que temos não é suficiente, eu tenho que ter mais, mais, mais. É quando a gente acaba perdendo a grande oportunidade de verdadeiramente viver uma vida mais lúcida, mais serena, mais leve, mais tranquila, mais alegre. Volta para o trem, para o vagão do trem. Uma pessoa sorrindo. Então, às vezes, nas minhas experiências de ter permanecido no Nepal e na Índia tantos anos, e eu via o Nepal, eu não sei, mas naquela época o Nepal era considerado o segundo país mais pobre do mundo. E ali eu tive uma das maiores lições que eu podia ter tido, como se adotado por uma família nepalesa, eu passei a viver como, assim, nas comunidades nepalesas mesmo, nas castas. E ali a gente via todo mundo fazendo tudo junto. E a gente via as pessoas distribuindo suas coisas com todo mundo. E havia uma alegria contagiante, essa é a palavra, contagiante, em ver as pessoas fazerem isso. Então elas não estavam preocupadas em ficar acumulando, elas estavam preocupadas em ter para doar. Ai, que incrível isso. A preocupação não era ter para acumular, guardar, botar no cofre. Era ter para poder compartilhar, trocar, doar. Era a alegria de poder não deixar alguém passar fome. Nem que fosse simplesmente arroz. Aí um dia, tinha saído, recém saído um relatório do Fórum Mundial da Economia, e ali, foi ali que tinha essa coisa, que o Nepal era o segundo país mais pobre do mundo. E eu me atrevi a perguntar para os nepaleses como é que eles se sentiam como o segundo país mais pobre do mundo. E eu nunca esqueço a resposta. Mas quem é o segundo país mais pobre do mundo? Nós. Eu moro naquela casa, eu sou daquela família, a gente tem aquele pedacinho de terra ali, a gente tem aquele iaque, aquela vaca, a gente tem uma casa para morar, roupa para vestir, comida que a gente planta no nosso terreninho para comer. Quem disse que a gente é pobre? Para mim não me falta nada. Pois então, é isso mesmo. Aí o que acontecia? Você ia nas casas,
bem humildes. E todo mundo rindo. Todo mundo rindo. Todo mundo alegre. As famílias reunidas o tempo todo. Aquele sentido de célula familiar muito bem preservado. Pois bem, depois de alguns anos, um dos meus irmãos dessa família veio ficar aqui. Ficou conosco aqui 6 meses. E viajou comigo. Um dia ele chegou para mim e falou assim, Lamarente, eu imaginava que no Ocidente vocês eram imensamente felizes. Vocês têm carros bonitos, casas bonitas, tudo asfaltado. O que eu vejo é brigas. Ele viu tanta coisa, que é a maneira como nós somos como sociedade. Ele falou, talvez a gente, a nossa grande diferença, isso era um jovem, ele tinha 20 anos. Ele disse, talvez a nossa grande diferença seja a que se atribui riqueza e a que se atribui felicidade. Aqui eu vejo as pessoas muito egoístas. Elas não têm preocupação com seus pais. Eu não vejo as famílias comendo junto. Não vejo as famílias junto. Quantas famílias? Ou seja, isso faz tempo já. Isso foi em 2004. Mas aquilo me chamou muito a atenção. Então, eu estava lendo o livro texto, né, esse que a gente está usando para essas palestras, e na página 525 do livro A Revolução do Altruísmo, é exatamente o título dessa palestra, ampliar a reciprocidade. Eu vou ler aqui uma coisa que Martin Ricard escreveu aqui. O altruísmo, o título é Ampliar a reciprocidade. Ele diz, o altruísmo é contagioso. É a imitação ou a inspiração. Tem um papel relevante nas sociedades humanas. Depois, mais tarde, ele cota um economista chamado Kuhn e diz assim, a boa sociedade é feita de homens bons. A bondade significa priorizar o altruísmo, a solidariedade voluntária, a doação recíproca, a generosidade, a partilha como irmãos, a livre comunidade, o amor ao próximo e a caridade, a benevolência, a amizade, a simpatia e a compaixão. Então, isso não é palavra de um budista, isso aqui é palavra de um grande economista. Onde que se passa a ter essa ideia de que, assim como Einstein tem uma frase onde termina, se a sociedade quiser sobreviver, ela tem que se transformar, ela tem que se modificar. Ele está falando justamente do egoísmo, como uma grande ilusão, como uma miragem. Se a sociedade humana realmente quiser sobreviver, ela tem que mudar. Aqui, nesse ponto, a gente está falando da economia, mas no meio desse assunto da economia, o altruísmo é contagioso e ele é transformador. E depois, esse trecho que eu li para vocês. Então, o que acontece? Os sistemas econômicos, na verdade, que existem, e eu não vou fazer apologia da economia, não é meu papel, mas a que se dá valor? Há um egoísmo predominante dentro da economia hoje. E por isso que você tem esses extremos entre pouquíssimos com muito e muitos com muito pouco. Ou seja, necessidade enorme. E por que isso? Somos todos seres humanos. Todos temos sonhos. E todos temos o legítimo direito e a liberdade é igual. Então, se nossa sociedade realmente quiser, né, promover sentidos, vai caber aos jovens de hoje, às crianças, elas se tornam jovens, quando se tornam adultos,
que, de alguma maneira, nós, mais velhos, tenhamos essa corresponsabilidade, estou falando que é responsável de um indivíduo, mas é um coletivo, que nós tenhamos essa corresponsabilidade de transmitir essas ideias tão fundamentais quando se fala de ser humano. Lembrando que a bondade humana é o que tem o poder de preservar a humanidade. Quando nós temos a ideia de equanimidade, quando nós temos a ideia de codependência, quando nós temos a ideia de pensar, como diz a santidade, numa ideia muito grande, muito bem colocada no livro Ética para o Novo Milênio, e depois, para além da religião, a ideia da responsabilidade social, a responsabilidade universal. Saber que todas as vezes que as nossas ações no mundo, como seres humanos, inspirados nas nossas qualidades humanas, seja onde for que nós estivermos, seja qual o trabalho que nós estivermos fazendo, sempre que nós nos permitirmos ser orientados a atuar pelo bem comum, certamente que nós vamos produzir sentidos de felicidade muito mais duradouros. Certamente que toda essa violência que a gente vê hoje em dia em todos os níveis da sociedade e permeando os jovens, cada vez mais jovens, a se tornarem violentos, vingativos. Se isso não mudar rapidamente, o que será daqui 50 anos para frente? Então, aquilo que eu queria falar com vocês hoje era justamente essa necessidade urgente de todos e cada um de nós, nas nossas famílias, com nossos amigos, nos ambientes de trabalho, nos ambientes, principalmente nos ambientes educacionais, que a gente tenha essa responsabilidade de começar a compartilhar a ideia da corresponsabilidade. Começarmos a estimularmos, realmente estimular as crianças a perceber como elas são codependentes umas das outras. Diminuir esse senso horrível de competitividade, onde eu tenho que destruir alguém para que eu chegue onde eu quero chegar. Muitas vezes eu tenho que mutilar-me como ser humano, no sentido das minhas qualidades, daquilo que eu verdadeiramente acredito, para me transformar naquilo que o coletivo quer que eu seja. Mas o que esse coletivo está fazendo? O que ele está entregando para mim? Então, está na hora de nós pensarmos realmente nisso. De estimular de todas as maneiras que a gente puder. E eu sempre digo que a educação é o berço, a educação é o local. As escolas são os locais de fazer isso. Né? Sem nenhuma apologia política, nada disso. Nos lembrarmos que, como educadores, a nossa principal função é educar. E sermos, na nossa vida pessoal, sim, exemplos. É uma responsabilidade isso. Que nós venhamos poder a verdadeiramente estimular as crianças. Dialogar com os jovens. Propor novas coisas junto aos adultos. E ter profundo respeito pelos mais velhos. Então, é uma maneira diferente, é uma maneira, voltando para o tema da palestra, que é reciprocidade, mas eu gosto de usar a palavra ações retributivas, construtivas e positivas, que venham estimular todos e cada um de nós a reconhecermos as nossas verdadeiras qualidades humanas. Que nós, como jovens, os jovens hoje não têm coragem de falar dessas coisas. Eles não falam entre eles sobre isso. Eu acho isso muito triste. Infelizmente, os jovens hoje falam de coisas não muito construtivas e positivas. Mas eles não são culpados disso. Eles simplesmente estão imitando, repetindo o que alguém
que eles têm como herói, como exemplo, né? Pessoas de sucesso. Então, eles imitam, assim como as crianças imitam seus pais. Assim como as crianças olham para os seus professores dentro de sala de aula. Não somos absolutamente corresponsáveis uns pelos outros. Nós devemos ter uma consciência maior, principalmente quando nós somos irmãos mais velhos, quando nós somos pais, de saber que os mais novos, de alguma maneira, nos têm como heróis, nos têm como referência. E o que nós fizemos, eles vão achar que é o correto, que está certo. Então, que nós tenhamos ações que sejam corretas, que sejam certas, que sejam altruístas, para que eles vejam em nós estímulos, exemplos. Isso é a nossa responsabilidade. Agora, se dentro de uma visão totalmente egoísta, cada um de nós achar que nós não somos responsáveis pelo que o outro pensa, não somos responsáveis pelos jovens que nos admiram, olham para nós, jovens adultos. Então, como é que a gente espera que as ruas se tornem menos violentas? Que o trânsito se torne menos violento? Que dentro de casa haja menos violência? Da onde vem a mensagem disso? Da onde vem o exemplo disso? Então, quando nós falamos em reciprocidade, nós estamos falando nesses estímulos. O que nós produzimos? O que estimula? O que inspira? Então, certamente, que quanto mais for possível a cada um de nós, com a idade que temos, onde estamos, onde atuamos, que para cada um de nós seja o máximo, seja realmente algo que nos motive, que nos inspire, cada vez mais sermos causa e condição de felicidade no mundo. Que nós venhamos a ter contentamento quando vemos alguém feliz. Que nós permitamos ser sensibilizados quando a gente encontrar pessoas que precisam de ajuda e que nós tenhamos a coragem de ir na direção dessas pessoas. Que a gente seja capaz de vencer o egoísmo e considere a necessidade do outro uma prioridade. E exercitar que sempre, de alguma maneira, nós podemos doar. Doar não é prática de doar dinheiro. Generosidade não se limita a doar coisas materiais. Nós sempre temos que aprender o que verdadeiramente a palavra generosidade significa. Muitas vezes, talvez, nos façam de otário, nos façam de bobo, mintam para nós, nos seduzam. Mas é a consciência deles. O importante é que a gente persista todos os dias em sermos pessoas boas. O que o outro vai fazer com a sua bondade é problema dele. O que você faz com o seu coração, com a sua mente, com a sua consciência, isso é um problema seu. Então, que a gente possa, todos os dias, exercitar a nossa humanidade. Isso significa exercitar a nossa generosidade, a nossa ética, a nossa paciência, o nosso esforço, a nossa concentração, a nossa sabedoria. E que saibamos fazer isso sempre com muito amor, com muita compaixão, com muita bondade. E que sejamos felizes em ser assim. Que a gente não se arrependa, mesmo que o movimento dos outros venha a ser mostrar para nós que nós somos errados, tentar nos seduzir para o caminho deles, que a gente consiga, assim, que nós venhamos a ser capazes de continuarmos naquilo que tem valor. Nada é mais valoroso que a vida humana quando ela é dedicada ao bem comum e ao bem-estar de todos. Aí sim a nossa vida humana ganha significado. Do contrário,
Eu costumo usar uma frase que é horrível, mas o oposto disso seria a miséria espiritual. Sermos miseráveis, por mais milionários materialmente que a gente possa vir a ser, sempre seremos miseráveis. Porque a miséria é própria, no sentido que nós nunca vamos ter contentamento por aquilo que temos, porque nós sempre vamos achar que não temos. Essa é a miséria espiritual. A riqueza espiritual, a riqueza humana, não está aliada a bens materiais. Certamente que bens materiais promovem conforto e bem-estar. Bens materiais financeiros possibilitam que nós possamos ajudar ao outro. Agora, se nós olharmos as nossas finanças com egoísmo, ela não faz nenhum bem para ninguém, nem para nós, e tampouco para o outro. Tá bom? É isso, gente. Vamos tentar, né? Eu fico feliz de encerrar o mês com essa conversa. E assim, o meu compromisso de... Esse é o livro que eu indico que todos leiam. É pouquinho, só 790 páginas, mas é uma grande viagem para um conhecimento profundo sobre o Dharma, como ele pode permear a economia, as nossas responsabilidades, corresponsabilidades no mundo moderno que nós vivemos hoje. Então, porque muitas vezes a gente pergunta, como que eu posso usar tudo que eu estudo no Dharma? Como que eu posso usar esse estímulo de me tornar uma pessoa melhor a cada dia? Onde que eu vou aplicar isso? Seja onde você estiver. Na sua casa, com a sua família, na rua, com seus amigos de futebol, com seus amigos do boteco, com seus pares na faculdade, com seus pares no trabalho, seja onde for. Porque em cada um desses lugares, e em todos eles, há um elemento comum. Seres humanos. Enquanto seres humanos, nós carecemos das mesmas coisas. Muitas vezes a gente nega.